Finalmente o grande dia chegou, né? Tivemos aí o primeiro episódio de The Last of Us, a série da HBO Max, né? Tivemos aí a estreia da segunda temporada e, cara, é complicado um pouco falar de The Last of Us nesse momento, porque eu já fiz um vídeo aqui zoando, falando mal, né? Criticando as escolhas do Neil Druckmann para a série, e eu vejo cada vez mais esse tipo de coisa se repetindo nessa segunda temporada. Vamos debater um pouquinho sobre isso, porque eu demorei um pouco para fazer esse vídeo porque eu estava assim acompanhando outros canais, outras pessoas mais influentes falando sobre o assunto, pessoas que aclamam, né, bastante o jogo, pessoas que curtem demais a franquia, a história. Eu esperei toda essa galera falar para eu ver se não era só eu que estava incomodado com as coisas que me incomodaram nesse primeiro episódio de The Last of Us, parte 2, segunda temporada, sei lá. Chama aí como você quiser, vai. Bom, pessoal, antes da gente começar, eu já vou logo pedindo, por favor, que você se inscreva nesse canal, deixe o seu like se você curte esse tipo de conteúdo. Ao longo dos anos, ao longo dos anos é muito, né? Ao longo dos meses, ao longo dos tempos, sei lá, a gente vai melhorando cada vez mais o conteúdo daqui, vai trazendo mais coisas. Eu tô querendo trazer gameplays, mas tenho que organizar coisas, mas vocês sabem como funciona, né? Para gravar gameplay é osso, é complicado e a gente mora no Bostil, então. Mas o que importa é que no momento nós estamos presenciando a série, segunda temporada, né, da série do The Last of Us. E eu tenho quase certeza que a maioria de vocês compartilha das mesmas preocupações que eu e muitas outras pessoas influentes aí na internet têm, né, de receio com os próximos episódios e principalmente com o andar dessa segunda temporada do The Last of Us. E eu vou logo começando, galera, com uma crítica bem simples, porque o nome do primeiro episódio se chama Future Date. Se vocês lembram, logo no começo do segundo jogo, da parte 2, o Joel, quando ele dá o violão para ele toca uma música. E o nome dessa música é Future Days, é uma música do Pearl Jam. Se você não sabia disso, tá sabendo agora. E cara, sinceramente, quando eu vi esse nome, né, esse título do primeiro episódio, eu achava que essa seria uma cena indispensável no episódio e a gente não teve, cara. Simplesmente não teve absolutamente nada parecido com aquele começo ali do The Last of Us Parte 2. E, cara, cadê? O que aconteceu? Aí ele já tava com o violão, nós não tivemos essa cena, mas eu vou tranquilizando você pelo menos um pouquinho, porque com o teaser, sei lá, o trailer, a prévia do segundo episódio, aparentemente no segundo episódio a gente vai ter esse momento. A gente já tinha visto, né, essa mesma cena que aparece nesse teaser, a gente já tinha visto no trailer oficial lá atrás quando saiu, então eu acredito que essa cena ainda vai acontecer. Eu só achei estranho porque no episódio que tem o nome dessa cena, digamos assim, não apareceu, cara, não teve. Então é um pouco esquisito aí, mas ok, né? Bom, e antes da gente chegar na parte crítica, para não me ficar enrolando muito aqui nesse vídeo, eu quero logo falar para vocês que, como eu falei quando eu fiz aquele review lá zoeiro, cara, The Last of Us, apesar de todos os problemas que a série tem, e principalmente apesar de todas as críticas que a gente tem em relação aos personagens e tudo mais, fidelidade, a gente não pode negar que é uma puta produção, cara. É uma produção muito boa e muito fiel ao jogo. E é por isso que eu fico um pouco bolado com as críticas que a gente tem, com os problemas que a série realmente tem de fato. Mas, cara, produção, cenários, até mesmo algumas cenas, digamos assim, eles não tem como criticar, cara. Eles fizeram sim bastante fiel ao jogo. E isso a gente tem que aplaudir, né? Porque são um dos poucos atributos ou características positivas que a gente tem na série. Com isso dito, para não ser só críticas, a gente chega no principal ponto que todo mundo já está cansado de falar, e eu não vou falar simplesmente só disso, só para lembrar para vocês que o ponto principal para mim de crítica da série é sim a escolha dos atores para fazer alguns dos personagens que não tem absolutamente nada a ver com os personagens do jogo. Isso é algo que me incomoda bastante. Com certeza incomoda vocês também, mas quem foi alvo de crítica muito foi a Bella Ramsey mais uma vez. Ela já carrega consigo toda aquela crítica de que ela não tem nada a ver
aparentemente, né, em aparência com a Ellie. Existe toda aquela confusão agora que nós sabemos que a Kaylee, me esqueci o sobrenome dela, mas a atriz do Alien Romulus, fez a audição para o papel e ela é literalmente a Ellie em pessoa da segunda temporada. E ela foi rejeitada para o papel, então muita gente criticou bastante o Neil Druckmann por causa disso. Mas, cara, nessa segunda temporada eu acho que o que realmente complicou pro lado da Bella Ramsey interpretando a Ellie é que tá completamente descaracterizado. E esse é um grande fator pelo menos nesse primeiro episódio da segunda temporada do The Last of Us, que pra mim é o que mais carrega a série em relação a pontos negativos. Descaracterização de personagem. E isso você não tá... Eu tô falando aqui, mas praticamente isso não tá vindo só de mim, porque todas as outras pessoas que curtem The Last of Us, que opinam sobre a série, sobre o jogo, e principalmente têm autonomia para falar sobre isso, até mais do que eu, eles falam a mesma coisa, cara. Todo mundo tá com essa impressão de descaracterização de personagem. Porque, cara, a gente tá na segunda temporada, a gente tá no começo do segundo jogo, e a gente vê uma Ellie que praticamente ainda é a Ellie do The Last of Us Parte 1, ainda é a Ellie criança. E lembrando que no próprio início do episódio, né, do próprio episódio da segunda temporada, a gente tem ali que passaram 5 anos desde o final, né, do The Last of Us Parte 1, quando o Joel fez toda aquela questão lá para salvar a Ellie. Então, cara, quando a gente vê a Bella Ramsey fazendo gracinhas ali antes de matar o zumbi, tendo atitudes que lembram muito a Ellie do primeiro jogo, né, da primeira temporada, isso é alvo de críticas, cara, porque a Ellie não é assim no segundo jogo. Eu arrisco até dizer que depois daqueles acontecimentos bem traumáticos que tiveram ao longo do The Last of Us Parte 1, cara, a personalidade da Ellie, a mente dela, a cabeça dela vai mudando cada vez mais, cara, porque vai acontecendo muitas coisas com ela, mais tragédias ainda, além de tudo que ela já tinha passado, e tudo isso vai deixando ela cada vez mais cabisbaixa, cara, cada vez mais fria. Tanto que no segundo jogo ela tá completamente fria, cara, ela não é de ficar fazendo muita gracinha. Ela faz ali uma ironia ou outra, principalmente quando ela tá ali com a Dina, que é com quem ela se sente mais confortável. Mas, cara, ela não tem toda essa criancice, digamos assim, mais nela, cara. Então, se isso for continuar nos próximos episódios, vai ser um pouquinho complicado, cara. Vai ser bem chato. E aí é mais um ponto de crítica, né? Porque a galera já critica bastante a Bella Ramsey por causa da aparência dela, que não tem nada a ver com a Ellie. Mas agora temos outro problema que encontramos na questão da atriz. Mas lembrando, pessoal, esse ponto é mais culpa dos roteiristas e principalmente do Neil Druckmann, que tá ali aparentemente só para sentar e comer pipoca, do que da própria Bella Ramsey. Ela tá fazendo o que passaram para ela fazer, cara. Então a gente tem que ser um pouquinho honesto nesse sentido, né? E falando em Dina, galera, sim, é óbvio, eu não precisava nem falar disso, que quem roubou a cena nesse primeiro episódio, nesse início de segunda temporada, foi sim a atriz que faz a Dina. Simplesmente eu achei a atuação da atriz muito boa, cara, fantástica, em várias cenas, mesmo tendo aquela questão de que o Joel teve toda uma conexão com ela que não é passado no jogo, e isso é bem estranho, tanto por caráter do Joel, né, como pra gente ver assim, mas, cara, é complicado. É uma coisa que me incomodou bastante na série, pelo menos nesse primeiro episódio, é que eu não tô conseguindo comprar a ideia de que elas estão, né, interpretando personagens maiores de idade, cara, personagens adultos. Porque isso é o principal ponto que me deixa frustrado quando eu tô assistindo essa série. Porque não parece que eu tô vendo uma adaptação fiel ao jogo, quando a Ellie não tem nada a ver, cara, com a Ellie do segundo jogo, e principalmente parece que ainda é a Ellie criança, cara. A Dina parece uma criança, ela parece que está interpretando um personagem que tem 13 anos de idade. E para mim o mais bizarro é que foi revelado, e eu não estava esperando por isso, logo no episódio ali, quando elas estão conversando, antes delas irem lá na parte que tá o zumbi, na parte que tá o clicker, é de que a Dina fala a mesma coisa do jogo, né? Que ela terminou com o Jesse, que ela não tá mais com o Jesse. E, cara, olha só o personagem do Jesse e a personagem da Dina, cara. Parece o irmão mais velho dela. Isso é bizarro. E daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre a Abby, mas a mesma coisa acontece com a Abby e o Owen, cara. É muito bizarro. Parece que é uma diferença absurda
de idade e isso é muito estranho. Principalmente, eu não vou soltar aqui porque pode ser spoiler para algumas pessoas, mas principalmente pelo que a gente sabe que vai acontecer com a Dina no jogo, pelo menos, mais lá na frente. Cara, isso vai acontecer mesmo na série? Eu não sei, cara, eu tenho minhas dúvidas. Eu acho que não, mas seria muito bizarro se isso acontecesse. Então, para mim, essa questão das atrizes não terem a idade ou o porte, sei lá, de como é representado ali no jogo, isso me incomoda bastante. Então, eu sempre vou falar, cara, que existiam muitas escolhas melhores para os atores e atrizes que fazem alguns personagens. São poucos os que a gente compra, cara, beleza, tá fiel, tá bem igual ao jogo. Mas até o próprio Joe do Pedro Pascal, que tem lá os seus problemas, porque ele tem várias atitudes e a personalidade dele não é a mesma do Joe do jogo. Mas, cara, a questão da aparência para mim tinha que ser fundamental, tinha que ser o primeiro ponto de escolha do Neil Druckmann. Mas aí muitas pessoas vão ver, ah, cara, mas tu quer então aquele papo de, ah, tu quer o jogo, vai jogar o jogo. Não é assim, cara. Se a gente tá falando de uma adaptação, tem que ser fiel. É a mesma coisa que tá acontecendo lá com a série do Harry Potter, cara. Você chegar e descaracterizar os personagens, fazer eles diferentes daquilo que você tá acostumado já a saber como eles são e principalmente como eles são originalmente retratados, isso daí pra mim é errado, cara. Mas aparentemente isso tá virando moda, né, nas produções. Então, eu não vou entrar muito aqui em detalhes do Joel, porque eu acho que isso nem precisa comentar. Vocês já devem estar cansados de saber que o Joel do Pedro Pascal não é 10% do Joel do jogo, né? O Joel original, do que ele é, das coisas que ele faz. Então eu não vou ficar entrando muito aqui, ah, porque ele faz terapia, não sei o que. Cara, isso daí, só de te falar isso, você já sabe que tá errado. Então não tem por que eu ficar debatendo tanto essas coisas aqui. E por fim, galera, a gente entra na questão da Abby, no assunto Abby. Eu gostei da atriz, eu achei que a atriz está muito boa. Eu tenho a impressão de que ela vai surpreender ainda bastante nos próximos episódios. Ela parece muito a Abby criança, 100% a aparência igual. A única questão é que ela não vai aparentemente ter aquele porte físico exagerado, bruto, que a Abby tem depois ali do prólogo, né, quando ela ainda é criança, tudo que mostra lá que o médico era o pai dela e etc, quando avança o tempo. Aparentemente essa atriz, muito obviamente, né, muito provavelmente, não vai ter esse porte físico, e até que eu entendo um pouquinho, cara, porque você para pra pensar como seria um pouquinho bizarro se isso tivesse na série. Eu acho que para a produção realmente talvez não ficasse muito legal. Só que o problema é que como ela é muito magrinha, ela é muito diferente, muito mesmo, é completamente o inverso do que é a Abby no jogo. Eu fico aí com as minhas dúvidas porque muitas coisas que a Abby faz no segundo jogo, em algumas cenas, sei lá, em algumas partes, eu fico na dúvida se essa atriz vai fazer isso e principalmente se a gente vai comprar que ela é capaz de fazer o que ela vai estar fazendo. Cara, como que essa Abby vai fazer isso? Não tem como, cara. Sinceramente, eu acho que isso não vai acontecer. Eles vão cortar algumas coisas, porque se eles fizerem vai ser bem bizarro. A não ser que, para nossa surpresa, ela não precisa ficar gigante igual a Abby é no jogo, mas a não ser que ela fique um pouquinho maior, né? Mas eu acho que não, cara. Eu acho que seria bem difícil. Pô, cara, que maravilha, hein? Lá tava eu editando o vídeo quando eu vi que corrompeu, sei lá o que aconteceu, a câmera bugou e não gravou a última parte. Então tô aqui no outro dia finalizando, né, o vídeo aqui, a parte final, etc. Vamos lá. Bom, galera, então eu tava falando que The Last of Us, a série, se você jogou o jogo, se você tem uma afinidade forte com a história do jogo, com os personagens do jogo, cara, essa série não foi feita para esse tipo de público, não foi feita para você, não foi feita para mim, não foi feita para a maioria das pessoas que estão tendo, né, muitas críticas aos personagens, aos episódios, a toda essa questão de descaracterização. Então, galera, infelizmente, a gente tem que aceitar isso e assistir a série olhando apenas para o lado da produção, que é uma coisa absurda, como eu já falei no vídeo. É uma coisa absurda a produção dessa série, cara. Eu sinto como um grande desperdício porque poderíamos ter personagens que são parecidos com os da história do jogo, nós poderíamos ter muitas coisas bem mais fiéis ao jogo, principalmente em relação aos personagens, mas nós não temos. Ok, acredito que o Neil Druckmann quis passar uma ideia de, como eu já falei, né, antes, um universo paralelo, como se fosse a mesma história, só que com várias outras coisas
assim, que não se comparam com a história original do jogo. Então, galera, não tem muito o que fazer, porque The Last of Us não foi feito para pessoa que curte a história do jogo, que já jogou o jogo uma vez, várias vezes. Essa galera não vai curtir tanto a série. Vai ter alguns, né, que vão sim gostar, mas vai ficar muito evidente as mudanças, a diferença entre a série e o jogo, cara. Então, isso pode te incomodar bastante. Aí vai de você, né? Você vai conseguir, né, terminar de assistir a série, os episódios. Eu gosto pra caramba do jogo, platinei os 2 jogos. É um dos meus jogos favoritos da vida e principalmente em termos de exclusivo do PlayStation, né? Pra mim é o meu favorito. Então, galera, não tem muito o que fazer. Eu vou assistir a série inteira, mas vou sempre estar com essas críticas atrás da orelha ali, martelando, tendo toda aquela estranheza. Mas eu vou sim assistir, vamos ver se os próximos episódios vão ter algumas coisas boas, pelo menos, para pelo menos dar uma mascarada nesses pontos negativos. E é isso, pessoal. Infelizmente, nós temos a produção do The Last of Us que não é 100% fiel, mas tem coisas boas ali que pode se tirar dela. Esse aí é o meu ponto de vista ao longo da série. Ficamos aí à espera do segundo episódio, né, que vai sair no domingo, e a gente vai voltar aqui para estar discutindo um pouco mais sobre a série. Em relação ao primeiro episódio, a estreia da segunda temporada e a série em geral, essas são as minhas críticas e a minha opinião. Deixa aí nos comentários a sua crítica, a sua opinião, o que você queria ver de diferente nessa série. Muito obrigado pela sua audiência, galera. Muito obrigado pela sua companhia nesse vídeo. Te agradeço de coração. Não se esquece, se inscreve aí no canal, deixa o like para estar acompanhando o próximo vídeo, principalmente os próximos conteúdos, né? O conteúdo futuro aqui desse canal. No mais, eu vou ficando por aqui. Tamo junto, galera. Muito obrigado. Valeu. Até a próxima.